Como boa nordestina, estou aqui diretamente da rede para falar para vocês do terceiro ano sobre o assunto dessa semana, né? Que a gente tá vendo. Vocês receberam aí a atividade, continuando nosso assunto sobre eletricidade, falando já de corrente elétrica e hoje vamos falar de resistores. Comendo, então com uma bocadinha de mexer. Mas, vamos lá. O que são resistores? Para começo de conversa, o que seria a resistência? A gente já viu que corrente elétrica é a passagem dos elétrons. Então, corrente é os elétrons passando. Só que a gente sabe que tem certas coisas que são mais difíceis de passar do que outras. Certas coisas impõem uma resistência à passagem de outras coisas. Mas o que é que eu estou querendo dizer? É que os materiais, eles têm sua composição, têm seus próprios átomos, e isso às vezes dificulta a passagem do elétron, certo? Tem alguns materiais que têm menos dificuldade, menos resistência de passar esses elétrons, e tem materiais que têm mais resistência para a passagem dos elétrons. Isso é o que classifica os materiais que são bons condutores ou maus condutores. Mas todo material tem algum tipo de resistência. O único meio que não tem resistência, no caso estou falando aqui de resistência elétrica, certo? Seria o vácuo. O ar, os metais, tudo tem um pouco de resistência, certo? Aí, dependendo do material, ele tem mais ou menos. Então, eu posso definir resistência como a resistência dos elétrons ao passarem um fio. Então, vamos lá. O que é que vai influenciar nessa resistência? Primeiramente, temos que ter noção que, como eu falei, o material. De que material esse fio? Que a gente está falando de sistemas elétricos, então vamos falar de fios, né? De que material o fio é feito? É de cobre, é de ouro, é de prata. Ouro é uma coisa muito rica, né? Mas nos ligamentos dos celulares, as ligações, que não são fios, são placas, né? São feitas, muitas delas com ouro. Assim, gente, são miligramas que são usadas. Mas são feitas, sim. Então, cada fio tem sua composição e isso vai interferir na resistência. O que é que vai interferir mais na resistência? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma peneira e eu quero passar alguma coisa por essa peneira. Se a peneira tiver furos muito grandes, vai ser mais fácil de eu peneirar, né, aquilo. E só que se a peneira tiver furos pequenininhos, vai ser mais difícil. A resistência também ocorre isso. A largura do fio, porque quanto maior a espessura do fio, mais cargas elétricas vão conseguir passar. Então, quanto maior a largura do fio, tô falando certo pela sentada. Então, assim, a área do fio, a largura que eu tô falando, a área do fio, quanto maior, menor será a resistência, porque vai conseguir passar mais cargas. E o outro fator que vai influenciar na resistência é o comprimento, o tamanho do fio. Que diga isso, eu tenho que atravessar
aquele povo que treina no exército, eles têm que atravessar rastejando certo caminho, né, no treinamento. Diga aí, o que é mais fácil de rastejar? Um pedaço pequeno ou um pedaço grande? Então, quanto maior o tamanho desse fio, mais dificuldade eu vou ter para passar, no caso o elétron. Mais dificuldade o elétron vai ter para passar. E disso daí a gente tem a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, que deixa eu virar aqui a câmera e mostrar para vocês. Que é a resistividade, ó, aqui, a segunda lei de Ohm. A resistividade é esse Pzinho é o coeficiente. Cadê? O P, ele é a resistividade, o R é resistência e o L é a largura, que seria aqui, ó, o comprimento do fio. E o A é a espessura do fio, certo? A área do fio. Então, essa é a segunda lei de Ohm. E qual seria a primeira? A primeira lei de Ohm é a seguinte. É a lei que vai relacionar a resistência, a intensidade de corrente e a tensão, ou voltagem também. E o que é isso? E também, na primeira lei de Ohm, ela fala do aquecimento dos corpos, porque os corpos aquecem, certo? Porque, imagine só, tem o elétron querendo passar pelo fio e a resistência está empatando. Então, se a resistência está empatando, ele vai começar a se chatear, vai começar a acumular energia. E quando você acumula energia, você explode, né? Digamos assim. Mas, o que acontece nesse caso é que o elétron, devido a essa resistência e o atrito com o material que ele vai passar, ele acaba adquirindo energia em forma de calor. É por isso que uma das características dos resistores é o aquecimento. Então, onde é que vai existir peças com resistores? Torradeiras, babyliss, chapinha, tudo isso vai ter resistência. Chuveiro elétrico tem resistência. Todos os aparelhos que têm a função de esquentar, eles possuem uma resistência, certo? Ferro elétrico, todos esses que têm a função básica de esquentar, eles possuem aparelhos resistores, que a gente chama, certo? E tem a primeira lei de Ohm, vai falar da relação. É bem simples, porque é só a relação de corrente, que é o I, a resistência, que é R, e a voltagem, que é U. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma formulazinha bem simples, porque eu só vou ter... Cadê essa daqui? Eu só vou ter 3 variáveis aí, né? O voltagem, resistência R e o I é a corrente. E o que é que eles estão relacionados? Ó, a voltagem sempre vai ser a resistência vezes a corrente. Ou também, é o seguinte, se você tiver corrente e resistência, você multiplica. Se você tiver voltagem e resistência, passa dividindo. Ou também vocês podem, eu acho aqui mais
mais coisa para decorar. Que isso aqui, essas duas outras fórmulas é a mesma coisa. Só que o I passou dividindo e aqui o R passou dividindo. Certo? Mas essa é a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. U, voltagem ou tensão, é a mesma coisa. R, resistência e o I é a intensidade de corrente. Sim, outra coisa que eu também já esqueci de falar, também nesse símbolozinho aqui, vocês vão lembrar, é tipo um yoga. Om, é lei de Ohm, isso aqui é um homem. Isso aqui é a letra ômega do alfabeto grego. E ela é a unidade de medida de resistência, certo? Você mede resistência 1, 2, 3 e assim sucessivamente, mas sempre no final a gente ohms, certo? Ohms. É aquele respira para relaxar. Doidinha, professora. Então, isso que é resistência. Vamos recapitular. Nós temos resistência, é a capacidade do material de se opor à passagem da corrente elétrica. Então, se opõe à passagem da corrente. Por causa disso, ele aquece, tem um fator de aquecimento. E a primeira lei de Ohm relaciona corrente, resistência e voltagem. Então, vocês encontram isso aí facilmente na internet, em alguns vídeos, certo? Para quem tiver mais dúvidas. E sempre, ó, lembrando, resistência, resistores. Quando eu falo de resistência, eu estou falando da propriedade. Resistores são os aparelhos resistores ou resistivos. E eles têm a função de aquecer. E o que é que vai influenciar na resistência desses aparelhos? O tamanho, o comprimento do fio, a largura do fio e o material que ele é feito, certo? É muito comum cair questões relacionadas a chuveiro elétrico nessa parte. Porque o chuveiro elétrico ele tem uma molazinha, que é a resistência. Para quem tem em casa, sabe como é. E quando você vai regular a temperatura, você fica rodando uma coisinha que você ou aumenta ou diminui o tamanho dessa resistência. Tem aqui uma foto. E o que é que acontece? Quando eu aumento o tamanho dessa resistência, eu estou aumentando a largura, não é? E se eu aumento a largura, a resistência fica maior. E se a resistência é maior, o aquecimento também é maior. Isso seria o modo inverno do chuveiro, porque no inverno, teoricamente, é mais frio, então você quer água mais quente. E no verão, o modo verão é o que tem o tamanho menor, porque menor o comprimento, menor a resistência. Tem aqui uma foto de uma questão nesse livro, ok? Vem assim, ó. Tamanho desligado. Aí eu tenho o ponto inverno e o ponto verão, certo? Então, no verão, então a resistência de um chuveiro. Isso foi nosso vídeo de hoje. Tchau. Qualquer dúvida, estamos aí.